Eu nunca fui alguém supersticioso. Sempre acreditei que o medo nasce mais da nossa mente do que de qualquer coisa real. Mas naquela noite eu aprendi que existem situações em que o medo não vem de dentro. Ele vem de fora. E quando entra, não vai embora. Tudo começou de forma banal, comum demais para levantar qualquer suspeita. Eu estava dirigindo sozinho por uma estrada estadual, voltando de um trabalho que tinha terminado mais tarde do que o previsto. O relógio do painel marcava pouco depois das 11 da noite. A chuva já caía havia horas, pesada, constante, como se o céu tivesse decidido despejar tudo de uma vez. O som da água batendo no teto do carro era quase hipnótico. Tum, tum, tum. Nos primeiros minutos aquilo era até confortável. O tipo de noite em que você liga o rádio baixo, se concentra na estrada e deixa os pensamentos vagarem. Mas conforme os quilômetros passavam, algo começou a mudar. A estrada ficou mais estreita, as luzes raras. As árvores dos dois lados se fecharam, formando um corredor escuro, como se eu estivesse entrando em algo que não deveria. O GPS piscou uma vez e apagou. Sem sinal. Lembro de soltar a suspiro irritado, mais por cansaço do que por preocupação. Eu conhecia aquele caminho, pelo menos em teoria. Já tinha passado por ali outras vezes, mas nunca à noite, nunca com aquela chuva, nunca com aquela sensação estranha de estar sendo empurrado para frente, mesmo sem querer. Foi quando ouvi o primeiro trovão. Não foi alto, não foi dramático, foi abafado, distante, como um rosnado vindo de muito longe. Logo depois, o rádio chiou sozinho. O ruído seco, irregular, como se alguém estivesse tentando sintonizar alguma coisa. E então, silêncio. Nem rádio, nem música, nem estática. Só a chuva e o motor. Foi ali que senti o primeiro aperto no peito. Um desconforto leve, quase imperceptível, aquela intuição estranha que você tenta ignorar porque não faz sentido lógico. Eu segurei o volante com mais força, ajeitei a postura e continuei. Até que o carro morreu. Simples assim, sem engasgar, sem aviso, uma piscada no painel e tudo apagou. Faróis, painel, motor. O carro apenas deslizou até parar no acostamento de terra, cercado de árvores altas e escuras que pareciam se inclinar sobre mim. Fiquei alguns segundos parado, tentando processar. O som da chuva ficou mais alto sem o motor. Muito mais alto. Cada gota parecia bater direto dentro da minha cabeça. Tentei ligar o carro. Nada. Uma vez, duas, três. Silêncio absoluto. Peguei o celular. Sem sinal. A tela refletia meu rosto pálido, tenso. Dei uma risada nervosa, dessas que a gente solta só para fingir que está tudo sob controle. Ótimo, murmurei para mim mesmo. Abri a porta. O cheiro de terra molhada invadiu o carro. Frio, úmido. A chuva caiu imediatamente sobre minha cabeça, encharcando minha jaqueta. Olhei ao redor. Não havia casas, não havia postes, não havia nada além da estrada vazia e da floresta fechada. Foi então que percebi algo estranho. A estrada parecia diferente. Não sei explicar direito, mas ela parecia mais estreita do que antes, como se as árvores tivessem se aproximado enquanto eu estava dentro do carro, como se aquele espaço estivesse encolhendo. Balancei a cabeça, tentando afastar o pensamento. O cansaço estava pregando peças. Era isso, só isso. Decidi andar. Talvez houvesse uma casa ou um posto, qualquer coisa a alguns quilômetros. Não fazia sentido ficar parado ali. Peguei uma lanterna pequena do porta-luvas e comecei a caminhar pela estrada, deixando o carro para trás. Cada passo ecoava de forma estranha. Não só o som dos meus pés na água, mas algo mais. Um tipo de repetição. Como se o som voltasse para mim com atraso. Passo. Splash. Splash. Eu parei. O som continuou. Um passo que não era meu. O coração acelerou imediatamente. Girei a lanterna para trás. Nada. Apenas a estrada vazia e a chuva caindo. Fiquei alguns segundos parado, tentando respirar fundo, sentindo meu próprio coração bater no ouvido. Impressão, pensei. Voltei a andar mais rápido. Os sons acompanharam.
Não como passos correndo, mas como alguém andando no mesmo ritmo que eu, mantendo distância, sem se apressar. Foi nesse momento que a sensação de claustrofobia começou de verdade. Mesmo ao ar livre, eu me sentia preso, como se o espaço estivesse se fechando ao meu redor. As árvores pareciam mais próximas, a escuridão mais densa, a chuva mais pesada. E então a lanterna piscou. Uma vez. Duas. Na terceira, apagou. Fiquei no escuro completo. A escuridão ali não era comum. Não era só a ausência de luz. Era espessa, como se tivesse penso. Levantei o celular para tentar usar a lanterna. Sem bateria. Eu tinha certeza de que ele estava carregado. Foi aí que ouvi a respiração. Não vinha de trás. Vinha dos lados. Uma respiração lenta, profunda, muito próxima, como se alguém estivesse parado entre as árvores a poucos metros de mim, apenas observando. Tem alguém aí? Minha voz saiu fraca, quase ridícula. Nenhuma resposta. Mas a respiração continuou. E então eu ouvi algo que gelou meu sangue. Meu próprio nome. Sussurrado. Não foi alto, não foi claro, mas foi inconfundível. Uma voz baixa, distorcida pela chuva, me chamando. Ali, qualquer resquício de racional de que eu tinha se desmoratinou. Meu corpo entrou em modo de sobrevivência. Eu comecei a andar mais rápido, depois a correr. Não me importava mais com direção, só queria sair dali. Mas quanto mais eu corria, mais a estrada parecia se alongar. Minhas pernas queimavam, a respiração falhava, e o som da trás de mim mudou. Não eram mais passos, era algo arrastando. Algo pesado, algo que não se importava em ser ouvido. Eu tropecei, caí na lama sentindo a água gelada infiltrar na roupa. Quando levantei a cabeça, vi algo que até hoje me visita nos sonhos. Entre as árvores havia uma silhueta. Alta demais, magra demais, parada de um jeito errado. Ela não se movia como uma pessoa, não respirava como uma pessoa, apenas estava ali. E sorria. Um sorriso largo demais, branco demais, imóvel demais. Eu gritei. Um grito desesperado, cru. Levantei e corri como nunca corri na minha vida. Foi então que vi uma luz. Uma casa, pequena, antiga, com uma varanda estreita e uma única lâmpada amarelada piscando. Nunca senti tanto alívio ao ver algo tão simples. Bati na porta com força. Uma, duas, várias vezes. Meus punhos doíam. Finalmente a porta se abriu. Uma mulher idosa me encarou. Seu rosto era pálido, os olhos fundos. Ela não parecia surpresa, não parecia assustada. Parecia cansada. Você não deveria estar aqui, ela disse antes mesmo que eu abrisse a boca. Ela me puxou para dentro com força e fechou a porta. Trancou, colocou algo pesado contra ela. A casa era pequena, apertada, o teto baixo. O cheiro de mofo e madeira molhada era sufocante. O som da chuva parecia ainda mais alto ali dentro. Ele disse que eu não foi. Ela perguntou sem me olhar. Eu só conseguia sentir. Ela respirou fundo. Sempre segue. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, eu ouvi algo bater na porta. Devagar. Uma batida seca. Depois outra. E outra. A madeira tremia a cada toque. A lâmpada piscava. A casa parecia encolhendo. As paredes pareciam se aproximar. O ar ficou pesado, difícil de respirar. A mulher sussurrou. Não responda. Não olhe. Não pense nele. Mas era tarde demais. Do outro lado da porta, eu ouvi a respiração novamente. E meu nome, chamado uma última vez. A história não termina aqui. Mas o que aconteceu depois é o motivo pelo qual eu nunca mais dirigi naquela estrada. E o motivo pelo qual, até hoje, em noites de tempestade, eu escuto pássaros, mesmo estando trancado dentro de casa.